Você é bailarina adulta ou até mesmo amadora e sempre fica naquela indecisão se precisa mesmo fortalecer, porque de fato, né, quem é bailarino adulto, quem é bailarino amador, não trabalha com dança. Então, por que ficar fazendo exercício extra? Pra que ficar indo na academia? Então fica aqui que eu vou discutir um pouco mais sobre esse assunto que é super importante na carreira de um bailarino, independente do nível dele. E aí, meu povo bailarinístico, eu sou Tamires Reis, personal trainer de bailarinos, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo em que eu explico um pouco mais dúvidas muito frequentes, né? Principalmente em relação a essa questão entre você ser bailarino profissional e você ser bailarino amador, quais cuidados a gente tem que ter para cada uma dessas duas relações. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever aí no canal, porque toda semana tem vídeo fresquinho e super educativo para você, mas também tem alguns vlogs aí contando minha vida de bailarina adulta, né? E também alguns reviews e algumas listas e algumas, enfim, coisas relacionadas ao mundo da dança. Então, já se inscreve aí. Bom, hoje eu posso dizer que eu sou uma bailarina adulta, né? Eu fui bailarina profissional, na verdade eu ainda sou uma bailarina profissional, mas eu não atuo efetivamente como bailarina profissional, então hoje eu consigo e tenho segurança de me classificar como uma bailarina adulta, porque eu faço menos horas de aulas do que eu fazia na época da minha formação, na minha época de profissional. E eu sei que é muito comum as pessoas chegarem, né, alguns colegas falarem pra mim assim, eu não quero fortalecer porque eu acho que eu não preciso, né? Porque eu faço balé só por hobby, então eu acho que fazer por hobby ele não tem tantos riscos. E de fato, a exigência de um bailarino profissional é anos-luz diferente de um bailarino de formação, que é diferente de um bailarino por hobby e que é muito diferente de um bailarino adulto. Por que eu falo isso? Porque um bailarino profissional, ele tem ali a exigência, ele precisa ter aquele corpo, ele precisa ter aquela técnica, ele precisa trabalhar com o corpo dele por horas, né, da semana, assim, lá, tipo CLT mesmo. O bailarino de formação, ele tem uma exigência física, sim, de que ele precisa trabalhar quase que no mesmo nível de profissional. Inclusive, saiu estudos fresquinhos falando sobre essa relação ali, de que muitos bailarinos de formação já é exigido uma carga de profissional e eles ainda não estão muscularmente, articularmente preparados para receber essa carga, mas a exigência é quase que a mesma. Que tristeza! Só que o volume de trabalho ainda é um pouco menor, né, comparado com o CLT, por exemplo. Eu falo CLT porque a maioria dos bailarinos eles são contratados, né, por contratos mesmo. Então, a exigência ainda é um pouco diferente, que é completamente diferente por quem faz por hobby. Né, porque você vê ali tipo uma criança, um adolescente que faz 2 vezes por semana, a carga horária é diferente de um bailarino que está de fato na formação, que faz todos os dias, e que é completamente diferente de um bailarino adulto que faz 2 vezes na semana, ou até uma vez na semana só, uma aula de balé. Mas o que eu queria levantar aqui como questão com vocês é que o balé por si só, independente do nível, ele é uma arte difícil, né, porque você segurar ali um andeor, você fazer uma pirueta, você fazer um adágio com uma perna que seja 90 graus, ele existe ali uma destreza técnica, uma coordenação, né? Um cérebro ali, ó, ágil, né? E não só o cérebro ágil, mas como uma musculatura mais ágil, porque independente do seu nível de balé, fazer uma sequência de pequenos e médios saltos, né? Exige ali uma destreza técnica que, inclusive, muita gente nem gosta de fazer os saltos, né? E olha que eu nem tô falando de pontas, porque quando a gente fala de sapatilha de ponta, a gente fala sobre outros aspectos que até a ciência já lida de outras formas. Até por conta da preparação, dos anos, né, de trabalho e também a exigência, né, de tempo de preparação. Então, quando você coloca um artigo científico de qual é o momento ideal para usar uma sapatilha de ponta na primeira infância, existe ali uma X carga horária para você cumprir de conhecimento técnico de dança, de desenvolvimento muscular, que numa infância é uma coisa e na idade adulta é outra. Então, a gente pega ali uma musculatura de uma menina de 10 anos e uma musculatura de uma mulher de 30, para desenvolver a ponta, a gente tem momentos diferentes, mas ainda assim existe uma exigência.
Então, sim, a demanda muscular é diferente, né? E quando a gente fala de demanda, a gente fala de horas, a gente fala de quantidade de aulas, né? Então, ali existe sim uma diferença entre amadores e profissionais, que ela é bem significante. Porém, a exigência motora é a mesma. Porque apesar da gente não ensaiar 8, 10 horas, que seja, a gente não trabalhar todos os dias, de segunda a sábado, ou até mesmo de domingo a domingo, a gente sabe que a exigência motora, ela é igual para todo mundo, porque o seu professor, não é porque você não é profissional, que o seu professor não vai exigir que você estique a sua ponta do pé bonitinho, que você faça ali um développé en dehors, que você faça uma pirueta colocada, você não concorda? Então, quando a gente fala de aspectos musculares, a exigência ela é quase que a mesma, mas em um volume menor. Então, o que a gente fala de recrutamento e demanda das fibras musculares, sabe, seria bem parecida. O que pode sim, independente do seu nível, ocasionar lesões e dores musculares. Se você não espera, eu não posso te ajudar. Chiquinha. Daí, né, entra a diferença. Um bailarino profissional, ele tem mais chances de lesionar e ele tem mais lesões ao longo da carreira, justamente por conta dessas repetições. Então, quanto mais você fica fazendo aquele gesto motor repetidas vezes dentro de um padrão motor que o seu corpo não está preparado, ou ele não está fortalecido, enfim, ou ele vem de uma lesão, é mais frequente do que uma pessoa que faz por hobby. O que, para um bailarino amador, pode acontecer a mesma lesão, só que num volume menor, numa intensidade menor, né? Mas não quer dizer que ela não aconteça. A partir do momento que você está sob uma atividade, você está sim suscetível a alguma lesão. Isso vai para qualquer coisa, lesão para quem joga vôlei, lesão para quem faz corrida de rua, tudo isso acontece de certa forma. Tanto é, faz um teste, pergunta aí na sua turma de balé, quantas pessoas que você conhece que faz aula 2 vezes na semana que seja, quantas delas sente dor durante a aula? Mas assim, pode ser a dor que for, tá? Pode ser tipo uma dor de fato, uma tendinite, como pode ser, aquele desconfortozinho no quadril. Sabe? Quando você vê que a pessoa tipo para, sabe? E nem vem me falar que não é nada, porque essa é a maior fake news do mundo da dança, quando você fala assim, eu tô sentindo uma dorzinha, mas não é nada. Olha, que essa dorzinha não é nada, pode virar uma dorzona que vai ser muita coisa. Até porque quando a gente fala de um bailarino amador, de um bailarino adulto, o fato dele não trabalhar com aquela musculatura o tempo inteiro faz com que ele, inclusive, descuide um pouco. E aí o que ele acha que é uma coisa normal, pode justamente estar sendo um grande problema. Então, se você tá aí com uma dorzinha de 2 semanas que não para, pelo amor de Deus, para de ser louco e vai tratar. E você acha que depois dessa palestra inteira que eu dei, vocês vão falar que um bailarino amador, que um bailarino adulto não precisa fortalecer? Meu povo, mas é óbvio que vocês precisam fortalecer. Porque foi o que eu falei, se a exigência física é a mesma, mesmo com volume menor, e você, independente do seu nível de dança, seja ele do primeiro ano, seja uma bailarina adulta, no meu caso, que foi profissional e voltou, e você ainda continua sentindo certas dores, isso quer dizer que o seu corpo está gritando para que você fortaleça. Está gritando para que você cuide do seu corpo para que ele não dê um problema maior. Fora que a maioria dos bailarinos amadores, eles têm muita lesão, que eles ficam com essa impressão de que não vai dar nada, e fica só tomando anti-inflamatório em cima de analgésico, em cima de relaxante muscular, e vai fazendo infiltração, e meu Deus do céu, é um Deus nos acuda. Então, assim, num primeiro momento, claro que você não vai de fato assim, eu necessito começar a fazer balé porque vai ser uma modalidade que vai me machucar. Calma, mas conforme você vai evoluindo na técnica, conforme você vai percebendo que o balé é difícil, que o balé exige ali uma coordenação, existe uma potência, exige uma plasticidade que muitas vezes, tem muita gente que fala que é anti-anatômico, mas eu não diria que é anti-anatômico. Ele é um esporte, né, gente? Arremessar uma bola assim não é nem um pouco anatômico e as pessoas jogam vôlei. Você fazer assim com a mão não é anatômico também, mas é o basquete, entendeu? Então, é uma coisa do esporte, é uma coisa da atividade física, é uma coisa ali do exercício físico. Se você faz sem um fortalecimento, uma hora o seu corpo vai cobrar. Fora que, para uma bailarina adulta, como bem diz Drauzio Varela, Mari Krieger e cientistas atuais aí
enfim, da atualidade, quando você treina, você vai criando reserva muscular para sua velhice. Então, se você quer continuar dançando, que nem aqueles vídeos daquela senhorinha já com cabelo grisalho, se eu fosse você, eu já começava a fazer a sua musculação. Não é mesmo, Dinho? Ele concordou. Então é isso, meu povo. Se você quer fazer que nesses vídeos que viraliza aí, ai, bailarina de não sei quantos anos, papipi, papapó, está dançando até não sei quanto mais, comece a criar a sua reserva muscular, tá? Começa já a fazer o seu fortalecimento para justamente você não ter que sofrer antes da hora, né? E assim, eu não quero fazer um terrorismo de que, ai meu Deus, você fazendo balé, você vai se machucar. Mas foi o que eu falei, é uma prática esportiva. Assim como tem gente que machuca o ombro numa natação, tem gente que machuca um tornozelo no vôlei, tem gente que machuca o joelho no futebol, sabe? Todas as práticas, elas podem ser um pouco mais lesivas, por isso que elas precisam, em algum momento, de um fortalecimento muscular, independente do nível que seja. Então, é isso, meu povo. Vamos fortalecer. Se você precisar de ajuda, de que, ai meu Deus, e agora, o que eu faço? Primeiro link aqui da descrição, tem o meu WhatsApp, eu faço esse acompanhamento, eu sou especializada, né, em fortalecimento para bailarinos, então se você tiver interesse, né, em começar a se cuidar, primeiro link aqui da descrição já vai direto para você conhecer mais sobre a comunidade bailarina que treina, fechou? Então é isso, meu povo, se você gostou desse vídeo, se você ficou com o coração um pouco mais leve, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeo, tem explicações, tem quebra de mito, tem ajuda para vocês, para justamente trazer a dança como uma prática que é de fato esportiva, né? Que é uma prática ali que pode ser lesiva, mas que ela não precise ser tão desesperadora, né? Quanto o balé core fala, né? Tipo, ai, o pé sangrando, pipipi, pipipi, ai, dor muscular, ai, no pain, no gain, entendeu? Então, se inscreve aí, ativa o sininho, que eu vejo vocês então na semana que vem. Um beijo e até lá.